nossa aula do módulo 3. Vocês aprenderam na aula anterior a criar a UX, ok? E aí vocês lembram? Vamos relembrar um pouquinho? Lembra que eu falei sobre a captação de recursos? Falei para vocês que é necessário que vocês entendam que a unidade executora ela não serve apenas para receber o recurso de transferência voluntária do PDDE. Elas também servem para receber recursos de doações, receber recursos de arrecadações. Então, a unidade executora, como ela tem um CNPJ próprio, você pode fazer outros tipos de projeto para você captar recursos. Olha que interessante. Tá. Vamos lembrar mais uma coisa que eu falei na aula passada, que é muito interessante que você relembre, que você já comece a preocupar com isso aí. Você lembra que eu falei que tinha 5 momentos? Então, já passou esses 5 momentos, que é todos aqueles momentos que você vai trabalhando para poder criar a sua unidade executora. Eu falei sobre o movimento, que você precisa movimentar a comunidade. Eu falei também sobre a questão da organização dos documentos. Inclusive, aqui abaixo do vídeo vai ter modelos de ata, vai ter requerimento de ofício para você, o modelo do requerimento de ofício para você estar enviando para o cartório. Também vai ter 2 modelos de estatuto, olha qual que é melhor se você ainda não tem unidade executora. E eu falei também sobre as unidades de 49 alunos, por exemplo, ela não tem 50, então ela não é obrigatória, ok? Mas ela tem 49, mas e se eu quero captar um outro tipo de recurso? Então fica a dica, fazer ou não fazer? Depende do que você quer trabalhar dentro da sua comunidade escolar. Então lá, vamos para administrando e organizando a UX. Quando a gente está administrando a UX, quando a gente está organizando a UX, a gente entende que todos os recursos repassados do PDDE, eles são recursos de transferência voluntária, porque nós estamos falando do PDDE, e que o fortalecimento da participação efetiva da comunidade ela é muito importante. Então, tudo que a gente vai falar agora nessa organização, nessa administração, a gente vai falar também da comunidade escolar. E olha que a gente não entrou na parte de controle social, mas nós já vamos começar. Tá, nós já vimos que a UX é uma entidade civil, ela é privada, mas ela não tem fins lucrativos. Então tá bom. Então ela é constituída por várias pessoas de vários segmentos dentro da comunidade escolar. Pais, professores, o próprio diretor e outros membros também da comunidade escolar. Então, para ter um bom funcionamento, você tem que entender que a sua comunidade ela tem que estar sempre ativa. Mostre sempre o trabalho que está sendo executado, aí você vai ter uma comunidade forte, solidificada e sempre vai estar ajudando todo esse trabalho que vai ser feito dentro da escola. Faça isso, apresente a prestação de conta para a sua comunidade escolar, porque é muito importante para você mostrar o que está acontecendo dentro da escola, o que é de bom e o que está acontecendo. Tá, então já que a maneira é participativa, sistemática, que a gente precisa muito entender sobre essa questão de estar trabalhando o controle social, então nós temos que conhecer algumas etapas dessa administração. Então tá, nós conhecemos da etapa da criação, conhecer os princípios e mecanismos de como que seria a criação, e agora nós vamos conhecer os princípios e mecanismos da administração. Lembrando que tudo isso tem que ser bem democrático para que você tenha uma boa realização e você entenda qual é a finalidade mesmo, o objetivo da sua UX. O objetivo da UX é o que, gente? Lembra do momento? É sempre prever as situações que estão acontecendo dentro da própria escola e auxiliar todo aquele contexto escolar. O objetivo principal é você trazer uma melhoria em condições para a escola. Então, você sempre vai lembrar que ela vai trabalhar com o aluno, ela vai trabalhar com a manutenção, ela vai trabalhar com a infraestrutura. A UX ela vai ajudar a deliberar todas essas ações. Se você quiser saber mais, a gente também vai colocar algumas resoluções falando sobre isso e nós vamos falar um pouco sobre essas resoluções. Tá bom, então vamos falar sobre a questão da organização. Então vamos lembrar da Assembleia Geral. Reunião de todos os sócios para deliberar acerca dos assuntos que dizem respeito ao funcionamento da unidade executora. Opa! Essa convocação, ela está instaurada numa lei, que é o Código Civil da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Então você entende que a Assembleia é quando você chama todo mundo da escola. O que é a Assembleia Geral? Tem gente que acha que a Assembleia Geral é um cargo igual presidente, um cargo igual secretário, um cargo igual tesoureiro. Não, a Assembleia Geral é quando você convida todo mundo para que aconteça as situações
que foram faladas lá atrás, naquela outra aula, para que você mostre a ata, para que você trabalhe com o estatuto, para que ele seja aprovado, para que o conselho seja aprovado, então você convoca a Assembleia Geral. Tá, então vamos ver o que a Assembleia Geral faz. A Assembleia Geral, ela funda a unidade executora, lembra que a gente falou na aula passada? Ela elege da posse a diretoria aos conselhos deliberativo e fiscal, nomeia e distribui cada membro da diretoria e do conselho deliberativo e do fiscal, analisa anualmente as contas da diretoria, delibera todos os balanços que por ela é apresentado, altera e reformula o estatuto, examina quais outros tipos de assuntos que são de interesse da unidade executora e da própria escola. Então vocês têm um fortalecimento muito grande aí quando vocês têm uma Assembleia Geral. Vamos lembrar das assembleias que tem. Tem a ordinária e a extraordinária. A Assembleia Ordinária, ela pode ser convocada pelo presidente e ela tem um prazo estabelecido, tá? Tá sempre de acordo com o estatuto. E ela sempre vai deliberar eleição, relatório, atividade de prestação de conta. Então, quando você for realmente trabalhando com a sua prestação de conta e está finalizando a sua prestação de conta, então você convoque a Assembleia Geral Ordinária para que você possa estar fazendo todo esse relatório da prestação de conta com muita eficácia. A Assembleia Geral Extraordinária é convocada somente em casos especiais. Então vamos lá ver que casos são esses. Mudança de estatuto, preciso de uma assembleia muito rápida. Mudança de membro dentro do estatuto, do conselho, da diretoria. E quando acontece algum tipo de transformação dentro da escola, vamos supor que teve uma captação de recursos, então você precisa de uma assembleia extraordinária, algo bem rápido para acontecer, para que você possa trabalhar isso. Então, vamos no Conselho Deliberativo. É um órgão colegiado da unidade executora que é constituído pelos representantes de segmento da comunidade escolar. Então você vai buscar aquelas pessoas que estão na comunidade escolar, igual os pais, os alunos, os membros do magistério, até o próprio diretor. Mas geralmente o diretor ele acaba sendo o presidente, então como ele acaba sendo o presidente, ele vai fazer parte do conselho deliberativo, mas ele também vai fazer parte da presidência. Olha, isso pode acontecer? Sim, pode sim, porque ele deve conter obrigatoriamente o presidente, o secretário e os conselheiros. Então você vai entender que as dimensões que estão ligadas ao conselho deliberativo são dimensões financeiras e pedagógicas. Sempre são essas. Então, como ele é constituído por 7 membros, que entra o presidente, secretário, tesoureiro, e ele é constituído por mais 5 membros que está dentro da comunidade escolar, ele vai conter 7 membros, ok? Esses membros, que é o presidente, secretário e tesoureiro, já vão estar também lá na diretoria. Caso você não consiga fazer com mais 5 membros no conselho deliberativo e tenha essa dificuldade, não tem problema. Você pode fazer com menos, tá? Se você tiver dificuldade de encontrar essas pessoas, porque alguns locais têm muita dificuldade de encontrar, então não tem problema. Vou falar também sobre algumas funções do Conselho Deliberativo e aí a gente vai voltar na próxima aula para poder dar continuidade a essas questões, ok? Então vamos lá. São funções, entre outras, do Conselho Deliberativo: apreciar a programação anual, o plano de aplicação dos recursos e balancetes que estão ligados à Caixa Escolar, à unidade executora, promover sindicância quando for necessário, emitir parecer de mérito e assunto de sua apreciação e convocar a Assembleia. Então o Conselho Deliberativo pode convocar uma Assembleia? Sim, se ele achar interessante, ele pode convocar. Você lembra que eu falei que o presidente está no Conselho Deliberativo? Então, ele pode convocar a Assembleia. Geralmente sempre acontece com ele. O que a gente vai fazer? A gente vai entender que o Conselho Deliberativo ele sempre vai tomar decisões nas dimensões administrativa, financeira e pedagógica. Ele sempre vai estar ligado a essas decisões. Por isso que é obrigatório que tenha o presidente, o tesoureiro e o secretário dentro do Conselho Deliberativo. Lembrando que eles não vão deixar de fazer parte da diretoria da escola, ok? Tá, então, para eu finalizar essa aula, e a gente vai voltar na próxima para dar continuidade a essa questão da administração, da organização, eu vou fechar com os seguintes membros efetivos que vocês podem ter. Olha, quais são os membros efetivos? Presidente, 2 titulares, que são os respectivos suplentes, Então vem presidente, vice-presidente,
todos escolhidos por meio do processo e sua função, todos eles que foi colocado em cada função, né? Secretário, tesoureiro. Então você tem que entender que esses membros são efetivos do Conselho Deliberativo, tá? Então assim, não é difícil, gente. Você pegando aquela primeira parte que é obrigatória, tesoureiro, presidente e secretário, depois você tem que pegar os outros 5 membros que vão fazer parte, que está na comunidade escolar. Se você não conseguir, você pode colocar menos pessoas, ok? Não tem dificuldade. Então nós voltamos com a próxima aula para falar mais um pouquinho sobre administrando e organizando a UEX.